Está no ar o programa Direito e Globalização. Você pode nos assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site tvaberta.tv.br. Se você tiver alguma dúvida ou sugestões, mande e-mail para direitoegglobalização@tvaberta.tv.br. Eu sou Eleonora Rangel Nassif e hoje eu vou conversar com Cristiano Marona, que é presidente do IBCCRIM, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, advogado criminal, mestre e doutor em Direito Penal pela USP. E hoje nós vamos falar sobre as 16 propostas contra o encarceramento em massa. Bem-vindo, Cristiano. Eleonora, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Então, para começar, Cristiano, eu gostaria que você contasse um pouco para os nossos telespectadores como surgiu essa ideia das 16 propostas contra o encarceramento em massa. Bem, o Brasil é hoje a quarta maior população prisional do planeta, né? Os dados que nós temos e os dados disponíveis, os últimos se referem a 2014, portanto já são desatualizados. Em 2014 nós tínhamos 622 mil presos. Hoje é provável que nós tenhamos mais de 700 mil. Muito provavelmente nós temos um sistema prisional onde não cabem mais do que 400 mil pessoas. Então, hoje há um déficit de ao menos de 300 mil vagas, né, o que é uma situação de grave violação de direitos humanos. Se a gente voltar no tempo, em 1976, uma CPI da Câmara dos Deputados constatou que, naquela época, as prisões brasileiras já eram locais onde havia uma sistemática violação de direitos humanos e o relator daquela CPI, que era o deputado Ibrahim Abiakel, dizia que as prisões brasileiras eram sementeiras de reincidência. Então, essa situação de violação de direitos humanos, essa situação de grave descontrole da situação prisional é uma realidade há muitos anos, né? É um contínuo. Constatada essa dificuldade e constatado também que essa questão não será resolvida com a construção de mais presídios, porque não há dinheiro para isso e a prisão não pode se transformar num negócio, não se pode aceitar a ideia de presídios privados, né? Constatando-se, por exemplo, que se a gente pegar o ritmo de presos no estado de São Paulo, são 700 novos presos por mês, levando-se em conta os que entram e os que saem, o que exigiria um novo presídio por mês, o que é também algo irrealizável do ponto de vista do orçamento público. Levando em conta tudo isso, nós estamos então apresentando medidas que têm por objetivo reduzir esse processo, né? Tentar tirar da cadeia o máximo possível de pessoas, evitar que os juízes decretem a privação da liberdade de pessoas por meio de medidas alternativas. Quando você fala nós, quais entidades apoiam essas 16 medidas? Bem, essas 16 medidas, elas são um esforço do IBCCRIM, da Pastoral Carcerária, da Associação Juízes para a Democracia e do Centro de Estudos em Discriminação e Desigualdade da Universidade de Brasília. Mas elas são também o amadurecimento de iniciativas anteriores, como a Agenda pelo Desencarceramento que a Pastoral Carcerária propôs há algum tempo, né? Então nós estamos conversando com diversos parlamentares e já há várias dessas medidas que já foram apresentadas. Elas vêm em formato de projeto de lei, com um dispositivo legal que deve ser alterado e com a justificativa. Então, se o parlamentar entender que se trata de uma boa iniciativa, basta que ele copie, assine e protocole. E hoje nós já temos aí mais da metade das 16 medidas tramitando sob a forma de projetos de lei apresentados por diferentes parlamentares. Eu recebi a informação de que já das 16 propostas, 14 já foram encaminhadas. E eu queria até informar o nosso telespectador que se eles quiserem ter acesso a essas 16 propostas, no site do IBCCRIM é fácil, www.ibccrim.org.br/desencarceramento.
Continuando, então, uma das propostas que me chamou muito a atenção foi a proposta número 1, justamente sobre a análise do impacto econômico como um pré-requisito em relação a novas leis penais. Eu gostaria que você explicasse um pouco qual é a ideia por trás disso. Bem, nós sabemos que o sistema de justiça criminal ele tem um alto custo, né? Ele custa não apenas em relação à remuneração dos agentes públicos, então, desde policiais, passando por membros do Ministério Público, por magistrados, por defensores públicos, né? Isso tudo tem um custo. Também tem um custo a manutenção das prisões, a construção, a manutenção, ao custo individual do preso, né? Tudo isso gera um impacto econômico financeiro que não é, como regra, levado em conta no momento em que o Congresso aprova a criação de um novo crime ou aumenta a pena ou, de qualquer forma, endurece a execução penal. Então, para evitar que uma decisão como essa seja tomada sem que todos os aspectos sejam analisados, nós estamos propondo que sempre que uma proposta tiver por objetivo a criação de um novo crime, a imposição de pena privativa de liberdade ou a endurecimento da execução penal, que haja um estudo prévio para que se avalie o impacto econômico-financeiro dessa medida no orçamento, né? Uma espécie de lei de responsabilidade fiscal para a produção de novas leis penais. Eu acho muito interessante isso que você está trazendo, porque a nossa Constituição Federal, ela fala em pena privativa de liberdade. Ela não fala em pena que obriga a pessoa a comer comida azeda ou dormir com ratos mordendo o seu corpo, e nem dormir em pé enquanto outros revezar, né? Tem até algumas expressões, homens morcego, né? E tal. Então, assim, a pena privativa de liberdade, qualquer outro direito resta intacto, né? Nesse sentido, essa proposta número 1 é muito interessante. Exato, e sempre dentro do esforço de reduzir o número de pessoas que devem, de fato, ser encarceradas, né? Levando em conta que, na maior parte dos casos, é possível punir sem prender. Em relação a esse aspecto do desencarceramento, as propostas trazem a possibilidade de um aumento do rol de possibilidade de prisão domiciliar. Exato. Para as mulheres, né, como já está acontecendo com filhos pequenos, mas também para homens com filhos pequenos. Eu achei interessante esse aspecto sobre a questão do homem também, que é pai, porque isso nunca é considerado. Sem dúvida. E um dos impactos que o encarceramento gera é justamente na desestruturação familiar, né? Quando alguém é preso, a família se desestrutura. Isso é ainda mais grave quando se trata de mulheres, né? Hoje, as mulheres encarceradas acabam sendo abandonadas pelos maridos também, o que gera mais desestrutura familiar, né? Então, levando em conta que é sempre mais conveniente manter as pessoas próximas dos seus parentes, dos seus filhos, levando em conta essa ideia de que o direito à infância, o direito de, ter, de fato, uma família que possa proporcionar condições mínimas de sobrevivência, há essa proposta de permitir, em casos que estão previstos aí na proposta, que o pai possa acompanhar o filho em prisão domiciliar, ampliando essa hipótese. É muito interessante esse aspecto. Eu gostaria, antes de chamar o intervalo, que você comentasse um pouco sobre a questão da extinção da punibilidade quando houver o ressarcimento do dano em crimes sem violência ou grave ameaça. Você poderia contar um pouco sobre esse ponto, especificamente sobre o crime de furto, e qual é o impacto do crime de furto no nosso sistema prisional? Pois nós sabemos que em relação ao crime de sonegação fiscal, já há bastante tempo existe essa interpretação jurisprudencial, segundo a qual, quando a pessoa flagrada sonegando tributos, ela recolhe o tributo e paga a multa,
ela tem a sua punibilidade distinta, né? O argumento é o de que o Estado tem interesse em recolher tributos e que mais vale um acordo que impede a ação do que um processo que se estende, muitas vezes pode tornar o resultado ainda mais distante para o fisco. E aqui o argumento é o mesmo. O crime de furto é hoje um dos 3 crimes que mais encarceram no Brasil, né? O primeiro é o tráfico de drogas, depois o roubo, depois o furto. E o furto tem essa característica de ser um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, nós estamos propondo que reparado o dano ou restituída a coisa, seja decretada a extinção da punibilidade. Uma forma de evitar processos e, ao mesmo tempo, estimular a composição extrapenal de situações de conflito como essa. Muito bom. Eu vou chamar o intervalo, mas eu gostaria de lembrar você que está nos assistindo que nós estamos ao vivo, que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. A gente volta já já. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Voltamos com o programa Direito e Globalização, lembrando que nós estamos ao vivo e você pode fazer sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. O nosso convidado de hoje é o Dr. Cristiano Marona, presidente do IBCCRIM. Cristiano, nós estamos aqui hoje conversando sobre as 16 medidas contra o encarceramento em massa. E tem uma medida bastante polêmica que fala da possibilidade da criação da figura do roubo privilegiado. Como é que funciona isso? Bem, a nossa proposta é que no artigo 157 do Código Penal, que trata do crime de roubo, seja inserido um parágrafo que diga: se o crime for praticado sem violência real e o meio empregado for inidôneo para ofender a integridade física da vítima, ou ainda, se o bem for de pequeno valor, o juiz reduzirá a pena de 1/6 a 1/3. Né? E também propomos a inserção de mais um parágrafo
para que seja dito: para fins desse artigo, a arma é instrumento que tenha efetividade para lesionar efetivamente a integridade física da vítima. Com isso, a gente tem por objetivo tornar mais clara a regra do agravamento da pena no crime de roubo em se tratando do uso de arma de fogo, né? Hoje há uma polêmica sobre o que é arma de fogo, sobre a validade da chamada arma de brinquedo para que essa causa de aumento seja aplicada, enfim. Então a nossa ideia é esclarecer e permitir que nessas circunstâncias haja uma redução de pena. É interessante essa questão da arma de brinquedo, né, que é algo que os tribunais, inclusive, já vêm decidindo há muito tempo, mas é importante que a gente esclareça esses aspectos, como a questão do princípio da insignificância também, né? Sem dúvida, que também é trazida nas 16 propostas, que é um outro aspecto que também é para pôr um ponto final nessa discussão. Exatamente. Há uma discussão sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, e uma das propostas é justamente reforçar princípios gerais, né, da lei penal, positivando a regra da insignificância que já existe na dogmática penal como um critério de interpretação restritiva da tipicidade, né? A regra da insignificância nos mostra que quando só há tipicidade formal, não há tipicidade material, não pode haver crime, né? E, de qualquer modo, uma das propostas é justamente essa, para que a regra da insignificância, que tem a ver com a ideia de ofensividade, que é também um dos dogmas do direito penal, possa entrar de fato no direito positivo. Então, a proposta é que no Código Penal passe a vigorar um artigo 16A com a seguinte redação: insignificância da conduta ou do resultado. Não se considera típica a ação ou omissão ou o resultado que não ofenda de forma significativa o bem jurídico tutelado legalmente. Parágrafo único. A determinação da insignificância terá por base somente aspectos objetivos, observando-se a relação entre o bem jurídico tutelado e o impacto pessoal ou social da conduta. Em nenhum caso serão considerados fatores pessoais como antecedentes, reincidência ou a natureza supraindividual do bem jurídico. Então a ideia é deixar bem claro quando a regra da insignificância deve incidir e também afastar polêmicas que existem hoje e que, a meu ver, são descabidas, né? Como, por exemplo, o condicionamento da aplicação da insignificância a aspectos subjetivos relacionados à ausência de antecedentes criminais, por exemplo, né? Então, essa também é uma das propostas, a da positivação do princípio da insignificância. Muito importante também esse aspecto. Isso tudo para prestigiar a ideia do direito penal mínimo, do direito penal de última ratio, que é um direito penal constitucional. Exato, né? Para que a Constituição seja respeitada, é preciso reconhecer que o direito penal é a última instância de controle social, né? E o que nós estamos propondo com essas medidas, no fundo, é uma reconstitucionalização do direito penal e do direito processual penal, né? Então, trata-se, no fundo, de uma constitucionalização da aplicação da lei penal e processual penal. Parece até que lá no início a ideia era que se chamasse, como que é? Reconstitucionalizar, propostas para reconstitucionalizar a lei penal. Mas esse acabou ficando um título muito técnico, né? E para comunicar melhor, então, ficou decidido medidas contra o encarceramento em massa. Inclusive essa questão de ser técnico ou não tão técnico, falar para quem, né? Eu achei muito interessante, muito adequado o formato das 16 propostas, porque é um formato bem, de fato, já para facilitar a vida do deputado, do senador que queira efetivamente comprar essa ideia, né? Exatamente. Nós tivemos aí um esforço da equipe, né? Então, o Luiz Guilherme Paiva, que é o nosso coordenador de estudos e projetos legislativos do IBCCRIM, o Renato Vieira, que é diretor, o Alexis Brito, que é diretor, o Bruno Chimizo,
enfim, houve um mutirão, um esforço de pessoas, pessoal da JD, pessoal do CEDD, pessoal da Pastoral, e a ideia foi justamente essa, apresentar em formato de projeto de lei, porque aí o parlamentar só assina, já vem com a justificativa, e eu acho que é por isso que ele fez tanto sucesso, né? Porque os parlamentares de diferentes partidos, né? É importante dizer isso, conversamos aí com diferentes lideranças dos mais variados espectros ideológicos, e a prova está aí, né? Quer dizer, os parlamentares que apresentaram as propostas são de diferentes partidos. A gente tem desde PMDB, passando por PSD, PSB, PSOL, enfim, vários partidos. Muito interessante. Eu considero um tremendo sucesso que em menos de 2 meses, isso foi lançado no começo de abril, né? Nós já tenhamos conseguido efetivamente que das 16, 14 propostas já tenham sido recebido um encaminhamento, né? Algumas com alguma alteração no conteúdo, mas todas atendendo às ideias iniciais das 16 propostas. Algumas condensaram, né? Alguns projetos condensaram 2 ideias em um só, mas o fato é que está em andamento. Em relação às drogas, que é um tema que nós, inclusive, a última vez que você esteve no programa, nós falamos bastante sobre esse tema, mas as 16 propostas ainda não existiam. Uhum. E agora, muitas das coisas que você disse naquela oportunidade foram consideradas aqui, estão inseridas nas 16 propostas. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa questão da lei de drogas e de que forma as 16 propostas abrange esse assunto, esse tema. Bem, nós temos aqui no nosso caderno de propostas a proposta número 4, que trata da diferenciação de condutas ligadas ao tráfico de drogas. A gente sabe que o grande problema hoje, quando a gente fala da aplicação da lei de drogas, o que o desembargador Guilherme Nutti chama de pontos cegos da lei, né? É o fato de que o critério diferenciador entre uso e tráfico, ele é insuficiente e acaba dando margem a uma subjetividade excessiva que, no mais das vezes, trata usuários como se traficantes fossem, né? Existe, em relação à lei de drogas, uma inversão da regra do ônus da prova. A pessoa flagrada com drogas, ela tem o ônus de provar que não é traficante, quando o que deveria ocorrer seria o oposto. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes, no voto proferido no recurso extraordinário 635-659, em que se discute a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, ele menciona que nenhuma presunção que não seja de uso pode ser tolerada pela ordem jurídica por conta do que dispõe a Constituição em relação à presunção de não culpabilidade, né? Então, atento a essa realidade, e eu até tenho uma discordância em relação a essa leitura do desembargador Nutti, que fala dos pontos cegos da lei, eu acho que a lei, embora não seja perfeita, ela poderia ser melhor aplicada em conformidade com a Constituição, se não fosse essa cegueira hermenêutica deliberada da jurisprudência que admite a presunção de tráfico, né? Então, bastaria que os juízes e as juízas passassem a aplicar a regra constitucional e a não mais admitir a presunção de tráfico e a valorar a palavra dos policiais com isenção e neutralidade, né? Mas aqui nas nossas propostas, a gente faz uma sugestão de que, diferentemente do que existe hoje, em que a destinação, a finalidade, né, o elemento subjetivo, se é para fins de uso ou para tráfico de drogas que a pessoa tem a posse da droga, hoje está dito lá no artigo 28, para fins de consumo pessoal, né? A nossa proposta é que a finalidade vem expressa no 33. Então o 33 vem lá com os 18 verbos que caracterizam o crime. Aliás, a gente tira o ainda que gratuitamente, né? Então a gente fala, importar, o 33 passaria a vigorar com a seguinte redação: importar, exportar, remeter, preparar, produzir,
fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas com finalidade comercial, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então a gente coloca aqui a finalidade comercial no 33, né, para mostrar que a prevalência é a de demonstração da autoridade da finalidade comercial. Ausente essa demonstração, deve se aplicar o 28. A gente também propõe que o parágrafo 4º, que hoje trata de uma causa de redução de pena, o chamado tráfico privilegiado, que o Supremo entendeu que não é um crime hediondo, a causa de diminuição de pena hoje é de 1 a 2 terços. Né? Nós estamos propondo que, nos casos de tráfico privilegiado, as penas privativas de liberdade sejam obrigatoriamente substituídas por penas restritivas de direito ou multa, quando o agente for primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Então nós estamos propondo que o chamado tráfico privilegiado se transforme num crime de menor potencial ofensivo, assim como é hoje o 28, que a gente propõe que deixe de ser crime, e o tráfico privilegiado então passe a admitir, além da substituição, também a transação penal, né? Porque em se tratando de um delito apenado apenas com penas restritivas de direito e não privativas de liberdade, a exemplo do que acontece hoje com 28, que isso possa se resolver também com o acordo da transação penal. Muito bom. Eu vou chamar agora um intervalo e quando nós retornarmos eu quero voltar a esse assunto. Então, para você que nos assiste, lembrando mais uma vez que estamos ao vivo, que você pode fazer sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Dr. Cristiano Marona. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta a nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta com o programa Direito e Globalização. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Cristiano Marona.
Você que nos assiste pode fazer sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Cristiano, retomando o assunto do bloco anterior, aquela hipótese clássica do jovem que vai buscar droga, maconha, por exemplo, para si mesmo e para outros colegas, e um só vai buscar e volta com uma grande quantidade para dividir com os colegas. Então, com essa proposta de que tem que ficar demonstrada a finalidade comercial, como é que ficaria essa figura? Bem, a regra é a de que o ônus de provar a tese acusatória do tráfico de drogas é do Ministério Público, né? Então teria que haver algum indício de que, de fato, haveria uma finalidade comercial naquela conduta. Ausente a prova da finalidade comercial, se ficar provado, por exemplo, que alguém, né, pegou para dividir com os demais sem ânimo de lucro, sem finalidade comercial, isso não caracteriza o tráfico de drogas, né? Mas já há hoje decisões nesse sentido, há inclusive uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, um caso de habeas corpus, liminar de liminar, em que ele concede liminar para dar liberdade ao indivíduo preso nessas circunstâncias, que havia confessado que tinha comprado lá uma determinada quantidade de drogas para dividir com amigos, mas sem ânimo, sem finalidade mercantil, né? E aí nós temos um exemplo também de como a lei de drogas é hoje aplicada em desconformidade com a Constituição, né? Essas permanências autoritárias, essa forma não democrática de aplicação da lei penal, de que a lei de drogas é um dos exemplos que nós temos, né? Um dos exemplos mais gritantes. Tem também, em relação a esse ponto da lei de drogas, nas propostas, uma questão sobre associação? Sim, nós temos por objetivo deixar mais clara a disposição a respeito da associação, né? Então nós estamos propondo uma nova redação para o artigo 35, que passaria a vigorar com a seguinte redação: associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. A pena seria reclusão de 3 a 10 anos e o pagamento de 700 a 1.200 dias multa. E o parágrafo único: nas mesmas penas do caput deste artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36. E aqui a gente tem por objetivo também definir uma questão polêmica quando se trata do crime de associação para o tráfico de drogas, que é a questão da estabilidade e da, enfim, o que hoje há julgados que admitem a mera adesão ocasional, né, de vontades entre agentes para caracterizar esse delito. Então, na nossa opinião, para dar mais segurança jurídica e para obedecer à ideia de associação, quer dizer, que pressupõe uma estabilidade, algum tipo de pré-ordenação, né, nós estamos propondo que essa seja a redação do artigo 35. Doutor Cristiano Marona, a proposta número 6 fala da criação do juiz das garantias. Achei muito interessante esse ponto. Eu gostaria que você contasse um pouco para os nossos telespectadores do que se trata. Bem, hoje, como funciona, por exemplo, o processo criminal na Justiça Federal? Uma investigação, ela tramita, e se a polícia ou o Ministério Público deseja requerer uma medida cautelar, como uma busca, como uma interceptação telefônica ou como uma prisão cautelar, ela faz um requerimento a um juiz, que vai avaliar a legalidade desse pedido, vai examinar o caso e vai tomar uma decisão. Vamos imaginar que ele autorize e decrete uma busca domiciliar. Depois, essa investigação evolui e o Ministério Público apresenta uma denúncia. Quem é que vai avaliar se essa denúncia ela preenche os requisitos legais e justifica a instauração de uma ação penal ou não? O mesmo juiz que atuou na fase de investigação, digamos assim, garantindo a legalidade da investigação.
Se o acusado, durante a instrução da ação penal, decidir questionar a legalidade da busca decretada na fase de investigação, quem é que vai avaliar esse pedido defensivo? O próprio autor da decisão questionada, ou seja, alguém que não tem, por óbvio, uma isenção, uma equidistância, uma neutralidade para decidir se o pedido é ou não procedente, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, como é que funciona a Justiça Estadual? Nós temos o Departamento de Inquéritos Policiais. Todos os inquéritos policiais são distribuídos ao DIPO e, oferecida a denúncia, uma vara é sorteada e um juiz diferente passa a ser, então, responsável por aquele caso. Os atos judiciais praticados durante a fase pré-processual podem ter a sua legalidade questionada e apreciada por um juiz diferente daquele que praticou o ato questionado, né? Então, aqui em São Paulo, na Justiça Estadual, nós já temos um exemplo de como deve funcionar essa ideia de um juiz de garantia. O juiz da investigação não pode ser o mesmo juiz do processo, porque isso contamina e isso prejudica a ideia de devido processo na medida em que não é um juiz imparcial, né? Um juiz que já tomou contato com o caso na fase pré-processual, já se contaminou e especialmente já, digamos assim, pode de alguma forma ter comprometido o seu julgamento imparcial. Em comarcas menores, como é que isso seria implementado? Olha, é preciso pensar em soluções de acordo com a realidade, né? Então você pode criar uma macro-região, né, para permitir que essas questões mais burocráticas sejam resolvidas. Mas é preciso pensar nessa questão, porque não há mais como aceitar que o mesmo juiz que atua na fase pré-processual atue também na fase processual, sendo que ele já está comprometido, né? A existência de juízes diferentes para esses dois momentos é uma necessidade que decorre da própria ideia de devido processo. Um exemplo muito bem sucedido em relação ao desencarceramento tem sido as audiências de custódia, né? E as propostas também trazem algo nesse sentido? Sem dúvida. A audiência de custódia é objeto também das nossas propostas. Nós estamos também investindo nessa iniciativa porque, evidentemente, é uma iniciativa que precisa ser implementada. Os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário já prevêem audiência de custódia. O Brasil é o único país da América Latina que não tem essa audiência de custódia, né? E talvez isso explique essa cultura encarceradora dos juízes e das juízas no Brasil, né? Então a audiência de custódia é uma tentativa justamente de reconstitucionalizar a aplicação da prisão cautelar. A nossa Constituição, ela define que a regra no processo penal é a liberdade e que a prisão cautelar é sempre excepcional, não pode ser utilizada como uma antecipação da punição e deve ter um caráter instrumental, né? Ou seja, a prisão cautelar ela deve garantir a regularidade do processo e não funcionar como antecipação da pena. E nós estamos assistindo essa implementação gradativa da audiência de custódia, mas a verdade é que se a audiência de custódia não for considerada essencial e se a sua ausência não implicar nulidade da prisão e consequente relaxamento, de nada valerá esse esforço, né? Então é preciso positivar a audiência de custódia, é preciso reconhecer na audiência de custódia uma necessidade inafastável e quando não houver a realização da custódia, o flagrante deve ser relaxado. Tem um outro ponto que é sobre as regras mais claras para interrogatório em sede policial. É muito interessante esse aspecto, quando fala, por exemplo, em tempo máximo de duração
do interrogatório. Nós sabemos que alguns interrogatórios não acabam nunca, assim, se estendem por horas, que é uma espécie de tortura, inclusive, né? Sem dúvida. Então, como é que é essa proposta número 8? Olha, nós estamos propondo alteração dos artigos, altera-se a redação do artigo 14 do Código de Processo Penal, inserindo-se os artigos 14A a H, que ficariam então da seguinte forma. O artigo 14A. O ofendido ou seu representante legal e o imputado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. 14b. Sem prejuízo das diligências que poderá requerer, é direito do imputado ser ouvido antes de concluída a investigação. Seu interrogatório constitui meio de defesa e será sempre realizado a seu pedido e na presença do seu defensor. Parágrafo 1º. No caso de flagrante delito, se por qualquer motivo não se puder contar com assistência de advogado ou defensor público no local, o auto de prisão em flagrante será lavrado e encaminhado ao juiz sem o interrogatório do conduzido, aguardando o delegado de polícia a determinação judicial para sua realização com aquela assistência. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, não se realizando o interrogatório, o delegado de polícia limitar-se-á a qualificar o preso. Parágrafo 3º. O envio dos autos de flagrante para o juiz sem o interrogatório do conduzido também deverá ocorrer na hipótese dos artigos 14e e 14g deste Código. Parágrafo 4º. Será respeitada em sua plenitude a capacidade de compreensão e discernimento do interrogando, não se admitindo o emprego de métodos ou técnicas ilícitas e de quaisquer formas de coação, intimidação ou ameaça contra a liberdade de declarar, sendo irrelevante, neste caso, o consentimento da pessoa interrogada. A autoridade responsável pelo interrogatório não poderá prometer vantagens sem expresso amparo legal e nem interrogar qualquer pessoa sem indagar-lhe expressamente do respeito de seus direitos fundamentais. O interrogatório não se prolongará por tempo excessivo, impondo-se o respeito à integridade física e mental do interrogando. O tempo de duração do interrogatório será expressamente consignado no termo. Antes do interrogatório, o imputado será informado do inteiro teor dos fatos que lhe são imputados ou dos elementos informativos então existentes, de que poderá se entrevistar em local reservado e por tempo razoável com o seu defensor. Do direito de permanecer em silêncio, não estando obrigado a responder a uma ou mais perguntas em particular ou todas que lhe forem formuladas, de que o silêncio não importará confissão nem poderá ser interpretado em prejuízo de sua defesa. O interrogatório será constituído de duas partes, a primeira sobre a pessoa do interrogando e a segunda sobre os fatos. Na primeira, o interrogado será perguntado sobre seu nome, naturalidade, estado civil, idade, filiação, residência, meios de vida ou profissão, lugar onde exerce sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez. Em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta se a cumpriu. Na segunda parte, será perguntado sobre os fatos que lhe são imputados ou que sejam sob investigação e todas as suas circunstâncias. Quando o interrogando quiser confessar a autoria da infração, a autoridade indagará se o faz de livre e espontânea vontade. Ao final, a autoridade indagará se o interrogante tem algo mais a alegar. E as informações prestadas serão reduzidas a termo, lidas e assinadas pelo interrogante e seu defensor, assim como pela autoridade. Se o interrogatório tiver sido gravado ou filmado, o interrogante e seu defensor receberão imediatamente cópia do material produzido. Assegura-se ao interrogando em qualquer fase da persecução, o direito será assistido gratuitamente por intérprete, caso não compreenda a língua. Se necessário, o intérprete também intermediará as conversas entre o interrogante e seu defensor. Enfim, há uma série de propostas aqui sobre esses detalhes do interrogatório, mas o fato é que essa proposta procura detalhar de forma bastante explícita todos os direitos que a Constituição assegura ao cidadão. Perfeito. Isso tudo para evitar que se abra um espaço para arbitrariedades e abusos, né? Exato. Bom, agora eu vou novamente chamar o intervalo e nós então voltaremos para o último bloco do programa Direito e Globalização. Até já. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções.
Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta com o programa Direito e Globalização. Este é o último bloco do nosso programa de hoje. Lembrando que nós estamos ao vivo. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Cristiano Marona, presidente do IBCCRIM. Dr. Cristiano, chegaram aqui algumas perguntas. Uma delas é do Álvaro, da Vila Mariana, e ele diz o seguinte: há alguma medida para a criação de novos tipos de cadeias? Cadeias que prezem por uma rotina criativa e estimulante que possa reabilitar quem cometeu crimes? Bem, nenhuma das nossas propostas contempla essa ideia. As nossas propostas têm justamente o objetivo de evitar a cadeia, né? Mas, sem dúvida, nós temos que pensar em medidas para melhorar a vida das pessoas que estão dentro das cadeias, né? Para que elas possam, de fato, ter a possibilidade de ressocialização, para que elas possam ter acesso a estudo, a cursos profissionalizantes, para que elas possam preencher o seu tempo com atividades que de fato contribuam para a ressocialização. Então, muito embora nas nossas propostas não haja nenhuma medida nesse sentido, essa é sem dúvida uma ideia importante. Bem colocado por você que a ideia é evitar o encarceramento, mas dentro das 16 propostas tem algo sobre execução penal, sobre a questão do indulto. Sim, nós temos propostas também para facilitar o indulto e o acesso a parcelas maiores de liberdade para quem cumpre a execução penal, né? Então a proposta número 15, melhorar e cumprir as condições de execução da pena. Nós estamos, inclusive, propondo que a execução das medidas de segurança sejam adequadas às regras previstas na Lei 10.216, que é a lei de execução, a lei antimanicomial, né? Enfim, aqui uma série de propostas no que diz respeito à apuração de falta grave, a questão da progressão de regime, há uma série de detalhes que estão previstas nas nossas propostas. Eficiência do sistema de progressão, então é por aí. Tem também aqui uma outra pergunta da Juliana de Perdizes, que eu acho até interessante, é uma pergunta simples, mas que diz muito, que ela diz assim: qual é o poder do IBCCRIM para a criação, sugestão de novas leis sobre essa questão do encarceramento? É interessante esse aspecto. Como que a população
pode interferir no sistema legislativo? Acho que o pano de fundo dessa pergunta é essa. Sem dúvida. Bem, o IBCCRIM ele existe há 25 anos, né? Nós estamos completando um quarto de século esse ano. E o IBCCRIM surgiu justamente a partir de um episódio muito triste que foi o massacre do Carandiru. O IBCCRIM surgiu como uma resposta a isso, no sentido de que o preso deve ser tratado com respeito e com dignidade, né? Então, o papel do IBCCRIM durante esses 25 anos foi o de contribuir para a discussão das ciências criminais. Não apenas apresentando debates, promovendo o seminário internacional que já está no ar, a nossa programação com muitos temas interessantes, professores nacionais e internacionais. Teremos um prêmio Pulitzer entre nós, teremos o professor Silva Santos, que é um dos principais nomes do direito penal hoje, e também apresentando propostas de alteração legislativa, estudos, divulgando trabalhos científicos. Esse é o papel do IBCCRIM, uma organização sem fins lucrativos, uma organização não governamental, uma organização que não tem vínculo político partidário, né? Uma organização que tem por objetivo contribuir para o debate das ciências criminais. Então, atentos a essa missão institucional, nós estamos, entre outras iniciativas, apresentando essas medidas com a legitimidade que os 25 anos, né, de existência do IBCCRIM conferem ao trabalho realizado pelo Instituto. E também tem um departamento de amicus curiae, então... Sim, nós temos também hoje em dia um departamento de amicus curiae, que é liderado pelo professor Maurício Dieter, e isso nos permite ingressar em ações que tramitam na justiça, com o objetivo de oferecer subsídios aos julgadores na qualidade de uma organização especializada no debate a respeito das ciências criminais. Muito bom. Tem um outro aspecto das 16 propostas, das 16 medidas, que eu, pessoalmente, eu considero muito caro para mim, que é a questão da mídia. Que a proposta 10 fala aqui de garantir intimidade e proteção contra a exposição midiática. Essa questão da superexposição midiática, do pré-julgamento feito pela imprensa, é algo que está totalmente fora de controle, né? E houve essa preocupação aqui na proposta 10. Eu gostaria que você comentasse essa proposta 10, por gentileza. Pois é, nos Estados Unidos existe o Instituto do Trial by Media, né, que é o que nós podemos traduzir como a publicidade opressiva no processo penal. Quando os meios de comunicação tomam partido em favor de um dos lados e contra o outro lado numa questão criminal, isso altera de tal modo o estado da opinião pública que a ideia de um julgamento justo desaparece, né? E obriga a mudança do local de julgamento para um outro local onde essa publicidade opressiva não tem esse efeito de desequilibrar a balança da justiça. Então, pensando nessa ideia, pensando na ideia de que é preciso compatibilizar o direito à informação que decorre naturalmente da liberdade de expressão e de imprensa com a tutela da intimidade da vida privada, nós estamos propondo uma alteração na redação do artigo 20 do Código de Processo Penal para que ele, então, seja redigido da seguinte forma. Toda investigação criminal deve assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato e à preservação da intimidade e vida privada do imputado e dos demais envolvidos nos fatos investigados. A autoridade diligenciará para que as pessoas referidas no caput deste artigo não sejam submetidas e nem tenham quaisquer de seus dados pessoais submetidos à exposição dos meios de comunicação e responderá pessoalmente nas situações em que tal submissão ocorrer. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito
contra os requerentes, salvo no caso de existir condenação anterior, né? Então, essa é a proposta que nós estamos fazendo para que haja o respeito à intimidade e à vida privada, para que as pessoas não sejam expostas como coisas, né? O que acontece até hoje, muitas vezes, a polícia prende e depois apresenta os presos à imprensa, um procedimento que é absolutamente ilegal, né? É interessante porque me parece que agora está sendo dado nome aos bois, ou seja, quem é o responsável por isso? É a autoridade policial. Então, é a autoridade policial que deve responder por essa superexposição e arcar com eventuais indenizações, enfim. Essa é a pessoa que é responsável, não é o policial, é a pessoa, o delegado de polícia que tem o dever de supervisionar e proteger aquela pessoa que está sob a sua custódia. Exato. E esse dever abrange não só a garantia da integridade física do preso, né, que não pode ser submetido a violência, tortura, qualquer tratamento degradante, mas também proteger a sua imagem. O preso não pode ser violado no seu direito à intimidade, né? É algo que em qualquer democracia é uma exigência necessária, né? Não se pode expor as pessoas a essa situação constrangedora, situação degradante. Doutor Marona, nós temos poucos minutos e eu vou pedir para que você faça aqui as suas considerações finais e também gostaria de pedir para que você convidasse os nossos telespectadores para o ato público e debate sobre a questão da Cracolândia. Por gentileza, se você puder falar sobre isso. Legal. Bem, uma última medida que eu acho que valeria a pena a gente mencionar é a da criação das ouvidorias nos tribunais e no Ministério Público, ouvidorias externas que hoje existem em algumas defensorias públicas e que é um instrumento muito importante de controle social, né? Então, essa é uma das propostas que nós estamos apresentando também. Eu queria aproveitar e convidar todos os que nos assistem para algumas iniciativas do IBCCRIM. Primeiro, nosso seminário internacional, chegamos esse ano à 23ª edição, estamos com uma programação super especial, vale a pena você conferir no nosso site, então eu convido a todos para se inscrever e participar desse evento. Nós teremos aí o Congresso Científico durante o Seminário Internacional, que é uma novidade para estudantes, pesquisadores. Temos também nosso curso internacional sobre direitos fundamentais com a Universidade de Coimbra. Os melhores e mais importantes professores brasileiros e portugueses dessa área, né, estarão aqui ministrando esse curso. Entre eles o professor Vital Moreira, que é um dos grandes nomes do constitucionalismo português. E teremos aí, agora, na quinta-feira, um ato no Largo General Osório, no centro de São Paulo, com uma série de entidades para discutir justiças e injustiças em foco na Cracolândia, né? Nós temos aí uma situação muito delicada acontecendo no centro de São Paulo, a prefeitura tentando implementar uma política de internação forçada de pessoas que estão em situação de rua, morando ali naquela região da Luz, conhecida como Cracolândia. Essa é uma questão extremamente polêmica, porque a lei antimanicomial justamente ela não permite a massificação da internação forçada, e o fato de uma pessoa usar drogas, ou mesmo o fato de uma pessoa fazer uso problemático de drogas, não justifica por si só a internação forçada. Nós já tivemos diversos episódios de violação de direitos humanos ali na região, então vamos aproveitar essa oportunidade para debater esse tema. Muito bom. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Direito e Globalização, foi um prazer recebê-lo. O prazer é sempre meu, muito obrigado. E convidar os nossos telespectadores para que acessem o site do IBCCRIM, www.ibccrim.org.br. Como disse o Dr. Cristiano Marona, nesse ano
o IBCCRIM completa 25 anos e lá vocês podem acompanhar várias atividades comemorativas, cursos, homenagens, seminário internacional. É só acessar o nosso site. Eu agradeço a audiência e até o próximo programa.